meus amigos, tudo bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comentado, muito discutido na atualidade, que é sobre o terrorismo. Vamos falar da história do terrorismo, os principais grupos, os principais líderes, os principais feitos desses grupos e o que eles trouxeram para o mundo, nem que seja com violência, com homens-bombas, essas coisas. Para mim, assim, na minha cabeça, um conceito muito importante do terrorismo é a determinação. Sério, a determinação deles são fantásticas. Eles destroem tudo que eles querem, eles fazem atentados, causam mortes de inocentes, mas, gente, eles são muito determinados. Quando eles querem alguma coisa, eles conseguem. Quem um dia iria imaginar que Osama Bin Laden iria programar um atentado contra os Estados Unidos, só que ia atacar as Torres Gêmeas? E eles são muito imprevisíveis e quando eles querem alguma coisa, eles conseguem, eles fazem a todo custo. E isso, a determinação deles, muito importante para eles, para o grupo deles. É realmente triste ver que essa concepção de determinação, ela é usada para o mal, sendo que quando ela poderia ser usada para o bem, para conseguir fazer revoluções pacíficas, ao invés de usar violências, com atentados, com homens-bombas, com suicídio dessas pessoas que são influenciadas por esses grupos para causar mal, matar milhões de pessoas inocentes. Só que isso é a determinação deles, isso está na concepção deles. E um dos conceitos de terrorismo é justamente esse, impor a vontade deles, impor o desejo sobre o uso sistemático do terror. E isso que é prejudicial, é isso que causa medo em nós, que não somos terroristas. Eles fazem um grande uso da violência, matando muitas vezes pessoas que não tem nada a ver com isso, que fica tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que nem entende o que tá passando em volta dela. E eles usam esse tipo de atentado para desestruturar a sociedade, causar tumultos, e isso eles conseguirem tomar o poder, que é o principal foco deles. Enfim, vamos para a origem do terrorismo. E imagina que a origem da palavra assassinato tenha vindo de uma seita muçulmana no século XI depois de Cristo, que eles exterminaram grupos inimigos do Oriente Médio. E daí surgiu a palavra assassino, assassinato. Pode até ter um pouco de ironia aí nessa seita muçulmana ter surgido a palavra assassinato, porque diversas pessoas assimilam aqueles que usam turbantes, aquelas roupas que cobrem tudo, deixam praticamente só o olho de fora, com homens-bombas, com terroristas. Porém, é óbvio, podem ficar sossegados, porque nem todo muçulmano é terrorista. Depois dessa seita muçulmana, vieram vários fatos históricos que os historiadores encaixam nesse meio de assassino, assassinato, terrorismo. E um exemplo desses fatos foi o terror jacobino imposto na França, na Revolução de 1789, liderado por Robespierre para esmagar essa contra-revolução que estava tendo no país, que era contra o governo, liderado pelos jacobinos. E na Rússia, na década de 1860, ocorreram movimentos populistas que estavam insatisfeitos com o governo da época, que era o czarismo, e acabaram no assassinato de Alexandre II. E isso, o objetivo deles era gerar uma revolução social. Ou seja, o conceito que eu falei no início do vídeo de insatisfeitos com a política, vamos matar, estava presente já desde essa época, 1860. Nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, existia um grupo terrorista chamado Ku Klux Klan, que eram basicamente formados por brancos altamente racistas que aterrorizavam os negros recém-libertos dessa guerra e queimava a igreja, impedia de votar, jogavam pedras, apunhalavam esses negros para eles impedir esses recém-libertos de terem direitos como eles, porque eles falavam, negro não é cidadão, negro não tem direito. Na Europa também estava ocorrendo diversos tipos de atentados por meio da corrente anarquista, cujo principal objetivo era justamente uma sociedade igualitária. Eles não queriam que existisse Estado, eles não queriam ninguém comandando ninguém, e um dos líderes era Bakunin. Bakunin foi o cabeça dessa corrente, ele que falava, para ter um Estado livre a gente tem que matar, causar atentados. Na verdade eles não chamavam de atentados, eles chamavam de assassinatos.
Um dos principais atentados na Europa foi o estopim para causar a Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Óbvio que não foi só esse motivo, mas que foi causa inicial para a guerra, foi o assassinato de Francisco Ferdinando em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. E Francisco era o herdeiro do trono austríaco e ele tinha toda uma rivalidade entre os países envolvidos que levaram à Primeira Guerra. Então, obviamente que teve na Rússia Soviética o grande terror causado pelo Stalin para eliminar os revoltadinhos, para eliminar a revolução que poderia existir na época, e ele matava sem dó, ele tava nem aí. Ele queria justamente eliminar essa oposição interna. Então, para ele fazia qualquer custo, porque ele queria, obviamente, ficar no poder, ele queria continuar no poder. É óbvio, não podemos esquecer do nosso queridinho Hitler, que causou a morte de milhares de judeus, extermínio, campos de concentração, e ele tava nem aí pra ninguém, porque ele acreditava justamente na raça pura, que os brancos arianos eram os maiores e que judeus comunistas não eram nada. E no conflito já atual, Israel-Palestina, existe um grupo que chama OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que não acreditam que Israel tenha direito sobre essa região. Aí eles atacam por meio de homem-bombas, fazem atentados, matam milhares. E em 1979, bem recente até, ocorreu a fundação da Al-Qaeda, o grupo mais famosinho entre os grupos terroristas, fundado por Osama Bin Laden para eliminar os soviéticos presentes no Afeganistão, que depois causou muitos atentados famosos, tipo 2001, Torres Gêmeas, tudo por ele. Por esse cara tinha uma ideologia foda. Enfim, percorremos essa história, falamos de cada tópico presente nesse meio sobre o terrorismo, e agora nós vamos falar sobre os grupos terroristas, os principais grupos, por que eles foram criados, por que eles existem, o que eles lutam contra. O primeiro que nós vamos falar é o Boko Haram, e ele foi fundado para dizer assim: a educação ocidental é um pecado, quem tá certo é a educação oriental. E eles tinham o objetivo de implantar a Sharia, que é a lei islâmica, na Nigéria. E com isso ele foi criado com essa ideologia, com essa mentalidade. A máxima deles era falar que a educação que não era islâmica estava errada, que tinha todo mundo ser educado na educação islâmica. Ele foi fundado em 2002, mas foi em 2014 que eles roubaram centenas, eles raptaram centenas de jovens, eles mataram milhares de pessoas, justamente para defender essa ideologia deles, porque o resto do mundo estava errado, o islamismo estava certo, essas coisas todas. Outro grupo bastante famosinho também, é o Estado Islâmico, tem várias siglas, ISIS, EIS, que EIS significa, acho que EIS é o menos comum, que Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Em 2010, o atual líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, ele assumiu o poder e em 2011 começou o início da guerra da Síria, e o Estado Islâmico decidiu que expandia suas forças e criaram uma frente chamada Al-Nusra. Vou portuguesar esses negócios. O carinha lá que depois da morte de Bin Laden, ele estava comandando a Al-Qaeda, ele declarou que essa operação Al-Nusra era o braço direito da Al-Qaeda, só que o líder, o Abu Bakr al-Baghdadi, ele rejeitou simplesmente ele falou: não, eu não quero ser seu braço direito, rejeitou e causou vários tumultos, nossa senhora, depois disso. E com esse rompimento de Baghdadi, ele falou: eu não preciso deles, e criou o EIS, o Estado Islâmico do Iraque, do Levante, da Síria, e começou a porra toda, começou o famoso Estado Islâmico. Em 2014, esse mesmo Baghdadi, ele falou: eu sou descendente de Maomé, e diversos fiéis acreditaram nele e seguem seus mandamentos, seguem esse governo islâmico que ele cria suas próprias leis e arrasta esses fiéis ao redor do mundo, causando atentados, homens-bombas, essas coisas. Essa criação desse estado chama califado, que eu acho que é muito falado atualmente nessas reportagens. Ou seja, califado, meu amor, você lembra de Estado Islâmico. Eles também influenciam esses fiéis a migrar para esse estado deles, obviamente para crescer, para conseguir força, o exército deles, claro, né, eles não são bobos.
Fiz uma síntese muito rápida, né, desse Estado Islâmico, que tem muita história para contar, mas outro grupo também importante é o Talibã. Ele atua no Afeganistão e no Paquistão. Ele tem praticamente os mesmos princípios do Boko Haram, que ele quer defender a Sharia, ele defende essa lei islâmica a todo custo. Ele comandou esse grupo, comandou o Afeganistão de 1996 até 2001, quando ocorreu o atentado às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Aí o EUA, os Estados Unidos, ele foi pro Afeganistão, comandou lá, matou e tal. Aí quando eles saíram, o Talibã começou a comandar, obviamente, de novo. E ele tá no país colocando as suas ordens, colocando as suas leis, ou seja, sem liberdade. E hoje em dia esse grupo ele tá se fortalecendo muito e está comandando boa parte desse território que antes era dele, ou seja, agora está crescente. Temos também o ETA, que é bem comum nas aulas de geografia política, quando estamos falando sobre esse assunto, que significa Pátria Basca e Liberdade. É um grupo terrorista separatista que ele visa a separação desse Estado basco em relação à Espanha. Ele foi organizado em 1959, mas hoje em dia ele está caindo esse atentado, porque a população basca, ela não quer essa violência, ela só quer essa separação sem precisar matar todo mundo, sem precisar fazer uma revolução terrorista. O IRA também é bem comentado, que chama Exército Republicano Irlandês, que quer, por meio desses atentados terroristas, a separação da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido e anexar essa Irlanda à República da Irlanda. Ele teve início no início do século XX, mas em 2005 ele depôs as suas armas por uma negociação feita, mas pelo seu convencimento político, pela sua boa lábia, ele ainda é considerado uma ameaça à paz mundial e também às seguranças internacionais, obviamente. E para encerrar o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o grupo mais comentado nas décadas passadas e até hoje, que é a Al-Qaeda. Esse nome significa a base em árabe e o objetivo principal desse grupo é erradicar a influência ocidental no mundo árabe. Ela é composta basicamente por muçulmanos fundamentalistas e, como eu falei, ela foi fundada em 1979 por Osama Bin Laden para justamente defender o Afeganistão da URSS, eu já falei antes. Inicialmente, por ironia do destino talvez, os Estados Unidos, ele ajudava com capital a Al-Qaeda a comprar armas, a treinar exércitos. Mas com a Guerra do Golfo e com a instalação de bases estadunidenses na Península Arábica, Bin Laden resolveu que ia romper com os Estados Unidos e fez dele o principal inimigo. E esse fato fez com que o rei da Arábia Saudita ele expulsasse, em 1991, Bin Laden do seu território. Bin Laden, então, após ser expulso, ele foi para o Sudão, onde passou 5 anos e organizou os primeiros atentados contra essa base dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos. Bin Laden realizou um discurso ideológico falando que os Estados Unidos ele repudiava, ele oprimia os muçulmanos e fez dos Estados Unidos seu principal inimigo. A Al-Qaeda ficou conhecida mundialmente depois do atentado de 11 de setembro de 2001, onde 2 aviões roubados por esse grupo, eles foram lançados em direção às Torres Gêmeas, localizada no World Trade Center, que causou a destruição dos prédios mais altos de Nova York, obviamente a morte de milhares de pessoas, principalmente civis, e o outro avião, ele caiu em Washington, no Pentágono. Muito importante também para os Estados Unidos. A Al-Qaeda se juntou ao Talibã, por isso que eu falei, quando eu citei do Talibã, que depois do atentado de 2001, as tropas estadunidenses invadiram esse território depois desse governo, mas que hoje eles estão ressurgindo de novo. Em 2011, quase 10 anos após esse ataque, Osama Bin Laden foi capturado perto da capital do Paquistão e foi morto pelo governo de Barack Obama. Atualmente, a Al-Qaeda tem base em vários países, diversos países mesmo, e principalmente aqueles ocidentais e aqueles que apoiam os Estados Unidos, mesmo que for em território árabe. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido mais sobre esse assunto muito comentado atualmente, que é sobre o terrorismo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e assistam os próximos vídeos e os anteriores. Beijos, muito obrigada. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal.